Fala Imparável, e aí, tudo jóia? Boa noite a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, canal do YouTube do Objetivo Concurso. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, tá bom? Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e hoje nós vamos juntos preambular por um tópico muito importante do seu edital. Professor, que tópico é esse? Acentuação gráfica. Existem professores que preferem estudar a acentuação gráfica no início da disciplina a estudar no fim. Eu não tenho uma preferência, digamos assim, eu prefiro na verdade, estudar. Não importa se no início ou se no fim. Então, se você já viu o tópico de acentuação, ou se você não viu ainda, você é muito bem-vindo na nossa aula, muito bem-vinda na nossa aula. Professor, por quê? Porque este é um tópico que eu tenho certeza para você. Duas coisas na vida são certas. Uma é a morte, a outra é que vai cair uma questão de acentuação na sua prova. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, já chega deixando aquele like, compartilhe a nossa transmissão com o máximo de pessoas que você puder, para você poder ajudar aqui a nossa transmissão, ajudar a família, a equipe Objetivo, tá certo? Se você ainda não conhece os nossos cursos, já quer aproveitar para fazer aquele merchan maroto, legalzinho, acerca dos nossos cursos, meu compadre. Porque é o seguinte, os nossos cursos, nós estamos no mês da Black Friday, né? Nós temos aqui a nossa mega promoção do Objetivo, você já sabe, você pode entrar em contato com os nossos amigos da Central de Vendas, através do telefone que deve estar aparecendo aqui embaixo, tarjeta, QR Code, o nosso site, enfim, você tem várias oportunidades por meio das quais você pode chegar a um dos nossos atendentes e adquirir um dos nossos cursos, tá certo? Ficou curioso? Quer conhecer um pouco mais? Então entre em contato aqui com os nossos amigos da Central de Vendas e adquira o seu curso. Bacaninha? Professor, hoje vamos trabalhar com acentuação, é isso? Exatamente, acentuação gráfica. Vou colocar o nome do tópico aqui um pouco mais à frente e você já sabe como é o esquema. Nós vamos trabalhar com um pouquinho de teoria, aquela meia horinha, 40 minutos, rapidinho, só para a gente conhecer o que é importante para a nossa prova, beleza? Acentuação é um tópico que em uma aula, garanto a você, nessa aula daqui, você já sai sabendo tudo que você precisa saber para a sua prova. Então, assim, é um tópico bem tranquilo, bem fácil, mas que por muitas das vezes faz com que muitos candidatos errem, principalmente acerca das atribuições trazidas pelo novo acordo ortográfico, tá bom? Existem algumas ponderações que nós temos de fazer aqui, porque senão a banca acaba fazendo com que você escorregue na questão, tá certo? Mas você não, você é concurseiro raiz, você vai pra cima e eu tenho certeza que você vai bem na sua prova, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, eu quero te dizer também que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um material, você pode baixá-lo e também vai ser disponibilizado para você na sua tela, tá certo? Então, fique à vontade, baixe o material e também acompanhe na sua tela aí do conforto do seu lar, beleza? Professor, então vamos lá. Estamos a posto, né, William? Podemos dar sequência, né? Beleza. Vamos lá, galera. Ó, vamos começar a nossa brincadeira. Professor, a aula de hoje é sobre o quê? Acentuação gráfica. Beleza. Acentuação gráfica. Conceito bem legal, bem bacana para a aula de hoje. Beleza, professor. Primeiramente, vamos conceituar a acentuação? Podemos. O que é a acentuação gráfica? Ela é a tentativa de reproduzir na escrita as marcações de tonicidade, ou seja, de sílaba tônica, que acontecem na reprodução da palavra. Por exemplo, casa. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Existe esse pressuposto. Casa. A sílaba tônica de casa é o K. Casa. O que seria a sílaba tônica, professor? É aquela que você profere com mais ênfase, com mais força. Só isso. Tudo bem? Então, a nossa primeira definição que vamos trabalhar aqui é a definição de sílaba tônica, certo? A definição de sílaba tônica, que é algo muito tranquilo, vou defini-la aqui para você ficar por dentro deste primeiro conceito, tá bom? Sílaba tônica. Ah, professor, por que eu tenho que entender a sílaba tônica? Porque é o seguinte, se você não entende a sílaba tônica, fica impossível de que você conheça as regras de acentuação. Sílaba tônica é a sílaba a sílaba pronunciada com mais força ou ênfase, beleza? A sílaba pronunciada com mais força, com mais ênfase. Tranquilo, professor. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que você já conhece o que é a sílaba tônica, nós vamos avançar no nosso conteúdo. Agora, a fim de que você saiba a posição da sílaba tônica. Professor, como assim? As regras de acentuação,
elas vão ser pré-estabelecidas a partir da posição da sílaba tônica. Só isso. A depender de onde estiver a minha sílaba tônica, ali estará também a minha regra de acentuação. Tudo bem? Beleza? Já quero abrir o seu olho para o seguinte. Nós só temos 3 posições de sílaba tônica na língua portuguesa. Apenas 3. Quais são, professor? Nós temos a antepenúltima, a penúltima e a última. A depender da posição da sílaba tônica, nós damos nomes legais para essa galera. Nós chamamos de proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Beleza? Só que neste primeiro momento, eu quero que você tenha a definição de cada uma dessas relações. Bacana? Então vem cá. Olha aqui. Classificação. Classificação das palavras quanto a sílaba tônica. Sílaba tônica. Beleza, professor, tá de boa. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Vou passar aqui. Reguinha, belezinha, tranquilo. Qual que é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica? Vamos lá. Nós temos 3 posições. Nós já vimos. Nós temos as paroxítonas. Nós temos as paroxítonas. E nós temos as oxítonas. Beleza? De boa? Tranquilo. Professor, diga-me, por favor, como que esse assunto se dá? Como que é a posição de uma proparoxítona? Bom, a proparoxítona vai ser aquela palavra cuja sílaba tônica ocupa a antepenúltima posição. Beleza? É aquela palavra cuja sílaba tônica ocupa a antepenúltima posição. Professor, eu quero um exemplo aqui de uma proparoxítona. Vamos lá, eu vou puxar a setinha aqui para cima. Vou colocar alguns exemplos para a gente trabalhar. Siga a seta. Exemplo. Lâmpada. Beleza? Professor, mais um exemplo, professor. Beleza. Por exemplo, vamos lá. Polícia. Professor, polícia. Sim. Ambulância. Ambulância. Tranquilo? De boa? Beleza? Abra seu olho, por favor, em relação a essas duas palavras. A palavra polícia e a palavra ambulância, tá certo? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas duas palavras que aqui estão. Uma vez que elas recebem dupla qualificação. Ou seja, elas podem se enquadrar como proparoxítona ou como paroxítona. E a gente vai trabalhar acerca disso, tá certo? São alguns exemplos e você pode perceber que em relação à sílaba tônica, elas recebem a sílaba tônica, onde, professor, na antepenúltima posição. Olha aqui em lâmpada, lâmpada. Aqui está a minha sílaba tônica. Olha aqui em polícia, polícia. Olha aqui em ambulância, ambulância. Perfeito? Tranquilo? Então é só analisar a posição da sílaba tônica. A depender da posição da sílaba tônica, você vai acentuar a palavra. Bacana? Agora, professor, as paroxítonas. As paroxítonas, ó, são palavras cuja sílaba tônica ocupa a penúltima
ocupa a penúltima posição. Posição. Beleza, professor. A sílaba tônica ocupa a penúltima posição. Vamos colocar alguns exemplos aqui? Bora! Vi que eu deixei pouco espaço. Vou colocar mais para cá um pouquinho, ó. Colocar a setinha aqui, para que eu possa colocar os exemplos do lado de lá, tá bom? Vamos lá. Dê-me alguns exemplos, professor. Aí, olha aqui, ó. Casa, o exemplo que a gente viu. Palavra mesa, outro exemplo. A palavra ambulância. Ambulância. Professor, ambulância também, professor. Mas o senhor não acabou de falar que ambulância seria uma proparoxítona? Pois bem, por isso mesmo, eu quero abrir o seu olho acerca disso, tá bom? Casa, onde que está a minha sílaba tônica? Na penúltima posição. Mesa, onde é que está a minha sílaba tônica? Penúltima posição. Ambulância, penúltima posição. Beleza, tranquilo, eu quero que você abra seu olho para esses dois tipos de situações, né? Tanto a palavra ambulância quanto a palavra polícia, tá certo? Bacana? Tranquilo. Por fim, professor, nós temos as oxítonas. As oxítonas, ó, são as palavras cuja sílaba tônica, cuja sílaba tônica ocupa a última posição. Ah, professor. Então a palavra cuja sílaba tônica ocupa a última posição, ela é chamada de oxítona, exatamente. Bacana? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, cajá. Opa, vou colocar de azulzinho aqui, o padrão. Por exemplo, cajá. Por exemplo, caju. Beleza? Por exemplo, pé. Por exemplo, pé. Professor, isso é maconha, não é não? Se eu tá falando que palavras como fé e pé são palavras que também se enquadram como oxítonas, sim. Quem trouxe isso foi o novo acordo ortográfico, tá certo? Por isso que eu tô falando. É um tópico que teoricamente é fácil. Mas quando nós vamos aprofundar, nós conseguimos perceber que há sim uma dificuldade, tá certo? Por isso nós precisamos aprofundar um pouquinho. Bacana? Então, ó, você já conhece a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Se ela for a antepenúltima, você vai chamar de proparoxítona. Se ela for a penúltima, você vai chamar de paroxítona. Se ela for a última, você vai chamar de oxítona. É só você olhar qual que é a posição da sílaba tônica, aquela que é pronunciada com mais força. Olha aqui, ó, cajá, caju, pé, pé, lá. São palavras que o novo acordo traz como oxítonas também, tá bom? Beleza, professor, tranquilo. Bacana. Só que eu percebi que a palavra como cajá e caju, a única diferença entre essas sentenças é justamente a vogal. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um U. Isso parte da ideia da acentuação? Isso parte das regras de acentuação? Sim. Agora nós vamos entrar propriamente dito nas regras de acentuação. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Ó. Agora que você já conhece como é que funcionam essas belezuras aqui, nós vamos começar a nossa brincadeira. Bacana? De boa, vamos lá. Tô tranquilo, 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 tranquilo. Agora, nós vamos falar, ó, das regras. Fazer a marcação. Regras de acentuação. Bacana. Show de bola. Regras de acentuação. Beleza, professor? Vamos começar a brincadeira pelas proparoxítonas, tal qual nós começamos lá. Ó. Vamos começar aqui pelas proparoxítonas. Vou colocar de vermelhinho mesmo. Proparoxítonas. São simples, tá certo? É muito fácil aqui o conceito. Por quê, professor? Porque todas são acentuadas. Tranquilo, de boa. Fácil demais essa primeira parte, eu já sabia. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Bora, só para rememorar. Por exemplo, a gente pode colocar, como a gente colocou lá, né? Lâmpada é um exemplo.
Outro exemplo, professor, a própria palavra paroxítona é outro exemplo. Beleza? Tranquilo, de boa? Outro exemplo que a gente pode colocar aqui é a própria palavra polícia, né? Como nós vimos, polícia. São palavras que nós enquadramos aqui nas regras das proparoxítonas, tá certo? Ó, professor, abra o olho em relação a essa palavra polícia. Por que é que essa palavra aqui, ela se enquadra, segundo o novo acordo ortográfico, como sendo uma proparoxítona? Porque é o seguinte, essa palavra aqui, ó, é uma palavra terminada em ditongo crescente. Beleza? É uma palavra terminada em ditongo crescente. Isso não vai acontecer com uma palavra com ditongo decrescente, só se o ditongo for crescente, beleza? Tranquilo, professor. Como é que eu vou saber se o ditongo é crescente? Já já a gente aprofunda na regra do ditongo, tá bom? Bacana. Você vai lembrar, toda palavra que for terminada em A e antes dessa palavra, ó, eu tiver qualquer outra vogal, qualquer vogal aqui, que eu vou chamar de V, tá certo? Ó, qualquer vogal mais um A, eu vou ter um ditongo crescente. Em existindo o ditongo crescente, eu vou poder ter duas regras distintas para essa palavra. No nosso caso aqui, uma proparoxítona ou uma paroxítona. A proparoxítona sendo eventual ou acidental, tá bom? Bacana, tranquilo, professor. Agora vamos começar a falar das paroxítonas. Bora lá. Paroxítonas. O que é uma paroxítona? Você já viu. Palavra cuja sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba. Beleza. Professor, em relação à paroxítona, qual que é a classificação? Como é que eu tenho que saber? Você tem que saber o seguinte, ó. Tem que saber o seguinte, ó. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em dois pontos. A, E, O, em, ou ainda ens, tá certo? Vou colocar mais um pouquinho para cá. Belezinha. A, E, O, em. Vale ressaltar que essa galera seguida ou não de S. Beleza. Tranquilo, professor. Show de bola. Então, ó, o que é que eu preciso saber nessa regrinha aqui? É o seguinte, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, tá bom? O A, E, O seguidos ou não de S. Dê-me exemplos, professor. Lógico. Primeiro eu vou dá-lo exemplos em que você não vai acentuar. Perceba, a regra é não acentuar. Vamos lá. Uma palavra como, por exemplo, a que a gente usou aqui, ó, a palavra mesa. Por que é que a palavra mesa, ela não recebe o acento? Ora, vamos separar a sílaba? Ora, mesa. Qual que é a sílaba tônica? Me. Percebe? Posição paroxítona. Tranquilo, professor. Ela é terminada em quê? Terminada em A. O A está na lista das vogais que eu não acentuo? Está. Então, eu não vou acentuar a palavra como mesa. Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo. Agora, pega uma palavra deste modo. Como táxi. Opa, professor, a palavra táxi. E aí? Eu vou acentuar ou não? Perceba, eu não vou acentuar as terminações A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Bacana. Logo, eu consigo subentender que aquilo que não for A, E, O, seguido ou não de S, em e ens, eu vou ter de acentuar. Táxi, qual que é a posição? Paroxítona, penúltima sílaba. Ela terminou em quê? Olhe comigo, meu aluno. Ela terminou em I. Opa, professor, o I tá na listinha? Tá não. Então, táxi eu acentuo.
Beleza? Fácil demais, mamão com açúcar. Tranquilo? Bacana. Então, ó, vou pegar aqui o nosso apagador. Nós já vamos colocar alguns exemplos aqui, tá certo? Bora lá. Bons exemplos de prova. Palavra bíceps, ó. Palavra bíceps, tá certo? Professor, como é a separação da palavra bíceps? É assim, ó. Bíceps. Tranquilo? Mas, professor, quando eu pronuncio, eu falo assim, bíceps. Ou seja, eu deveria ter 3 sílabas. Só que não, meu aluno. Por quê? Porque para que exista sílaba, tem que ter vogal. Se você fizer a separação da palavra bíceps, do modo com que nós somos acostumados a pronunciar, vai ficar assim, ó. Bíceps. Qual que é o problema lá? A última vogal, ela não vai possuir, ou melhor, a última sílaba não vai possuir vogal. Para evitar esse problema, já que ele não pode existir, o que é que eu faço? Eu junto essa sílaba a esta e nós temos a figura de uma paroxítona, beleza? Então, palavra como bíceps, vou apagar aqui o exemplo de baixo. Palavra como bíceps, uma palavra como casa, uma palavra como mesa, todas são palavras paroxítonas. Perceba. Casa e mesa são paroxítonas. Elas não recebem acento. Por quê? Porque elas terminam em A. Bacana? Tranquilo? Bacana. Show de bola, professor. Vou até tirá-las daqui para ninguém confundir. Tá bom? São paroxítonas, mas eu não acentuo porque terminam em A. Dê-me mais alguns exemplos, professor. Da-lo-ei, né? Como diz a história. Ó, ambulância. Ambulância. Polícia. Beleza? Tá aí. Tá aí os seus exemplos. Beleza? Tranquilo? Lembrando que polícia e ambulância, 2 regras para essa galera. Bacana, né? Show! Professor, existe mais alguma regra em relação às paroxítonas? Tem sim, ó. Acentuam-se, vou colocar um pouco mais abaixo, como uma observação. Acentuam-se. As paroxítonas terminadas em ditongo. Perceba, terminou em ditongo, ela vai ser acentuada. Terminadas em ditongo. Bacana? Terminadas em ditongo. Beleza, professor. Professor, mas o que é o ditongo? Vamos lá. Vou sublinhar o ditongo e vou colocar, ó, logo abaixo aqui, de pretinho mesmo, vou colocar aqui a definição do ditongo. Tá certo? O ditongo, ó, é um encontro vocálico. Encontro vocálico. Ou seja, um encontro entre 2 vogais, no qual no momento da separação silábica, no ato da separação silábica, as vogais não se separam, tá certo? Não se separam. Beleza. Não se separam. Tranquilo, professor. Bacana. Então, ó, só recapitulando. O que é um ditongo? É um encontro vocálico, ou seja, um encontro entre 2 vogais, no qual, no ato da separação silábica, as vogais não se separam. Beleza? As vogais não se separam. É aqui que começa aquela brincadeira. E é aqui que a gente vai entender, por exemplo, o que é um ditongo crescente e um ditongo decrescente. O porquê que a palavra polícia ela tem 2 regras, tá bom? Então me acompanhe, por favor, o quadro para continuarmos aqui a nossa explicação. Beleza. Vai lá. Vou apagar aqui rapidinho.
gente dar sequência. Bacana, tranquilo e calmo. Joia, professor. Beleza. Ó, nós finalizamos o quadro lá falando sobre o ditongo. Agora, eu quero falar um pouco mais sobre esse cara chamado ditongo, tá certo? Ditongo. Beleza, professor. Fale-me, por favor, um pouco mais sobre esse tal de ditongo. O ditongo, você já sabe, é um encontro vocálico no qual, no ato da separação silábica, as vogais permanecem juntas. Beleza? Tranquilo. O ditongo, você vai ter basicamente dois tipos. Dois tipos de ditongo. Diga-me, por favor, quais são os dois tipos. Você vai ter o ditongo crescente. E você vai ter o ditongo decrescente. Beleza, professor. O ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é o ditongo crescente? É aquele que é formado por uma semivogal mais uma vogal. Bacana? Isso é o ditongo crescente. O ditongo decrescente, professor, é aquele que é formado por uma vogal mais uma semivogal. Bacana? Bacana, professor. O que é que eu preciso saber, então, para direcionar em relação a uma questão em que eu tenho uma incerteza se eu estou diante de um ditongo que ele é crescente ou ele é decrescente? Você vai pensar o seguinte, ó. Pensa nessa escadinha. Ó, a escadinha funciona assim. Bacana, professor. Você vai colocar aqui, ó, na última posição, o U e o I. Na penúltima, o E e o O. E na primeira, professor? Na primeira você vai colocar o A. Logo, o A não importa o lugar, ele sempre é vogal, beleza? Neste nosso panorama aqui, o A sempre é vogal. Bacana, professor, tranquilo. Então já não há nenhum problema. Professor, por que é que existe aquele impasse em relação à proparoxítona e à paroxítona eventual? Por que existe esse impasse? Por conta disso aqui, ó. Palavras como a palavra polícia, ó, apenas um exemplo. Como a palavra polícia, ela é uma palavra, e você pode perceber, terminada em quê? Em ditongo crescente. Por quê, professor? Porque ao final da palavra, ó, IA. Professor, eu estou diante de uma semivogal, que é o I, e uma vogal, né? Não? É sim, que é o A. Percebe? Tranquilo? Então, olha aqui. Eu estou diante de uma palavra que forma um ditongo, e neste ditongo eu tenho uma semivogal e uma vogal. Professor, isso só vai acontecer, a proparoxítona eventual só vai acontecer quando eu estiver diante de uma semivogal e uma vogal? Sim, tá certo? Por quê? Porque se eu estiver diante de uma vogal seguida de uma semivogal, ou seja, um ditongo decrescente, não existe esse papo de proparoxítona eventual. As bancas sabem disso. Sempre o aluno quer colocar essa palavra aqui, só porque terminou em ditongo, já entra nesse bizu. Não, não entra, tá bom? Tem que estar relacionado a um ditongo crescente, ou seja, uma semivogal e uma vogal. Beleza. Mas o porquê, professor, disso acontecer? Porque a palavra como polícia, ó, ela recebe, aqui no Brasil, dupla separação silábica. Ó. Ela pode ser do jeito que está, ou assim, polícia, polícia ou polícia. Professor, onde que é mais comum esse polícia? Aqui, no Nordeste, tá bom? A língua mais arrastada, ela é propriamente nossa, né? Nós do Nordeste, a galera do Norte também, tem a língua um pouco mais arrastada. Isso é normal, tá certo? É próprio de cada região. O que é que acontece? Como esta variação também é aceita pela norma do nosso regulamento, pela nossa querida Academia Brasileira de Letras, e para falar a verdade, pelos órgãos normativos, né, que normatizam esse tipo de correlação aqui, principalmente, né, em relação ao novo acordo, como isso foi aceito por parte dos elaboradores, das pessoas que compuseram este novo acordo ortográfico, salvo engano, 8 países, né, que tem a língua portuguesa como língua mãe, o que é que acontece? Foi aceito? Foi, professor. Então, o que é que vai acontecer? Essas palavras, elas passam a receber dupla acentuação. Se eu separo deste modo aqui, eu estou diante de uma proparoxítona. Beleza. Já se eu separo deste modo, eu estou diante de uma paroxítona. Bacana?
Tranquilo, professor. É uma paroxítona qualquer? Não. É uma paroxítona terminada em ditongo. Terminada em ditongo. Beleza? Terminada em ditongo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado com o quê, professor? Cuidado com isso aqui, ó. Se a sua banca colocar só, apenas, sentenças que tenham a separação deste modo e cobrar o seguinte: todos os itens possuem a separação silábica igual. Um exemplo de certo e errado. Você vai dizer que está certo. Agora, vamos supor que a banca joga lá uma palavra como polícia e joga uma palavra como aquela que nós vimos, ó, como ambulância. Como ambulância. Joga uma palavra como ambulância. Beleza, professor. Joga outra palavra, joga uma palavra como... Meu parceiro, joga uma palavra como... vamos lá, vamos pensar na palavra bacana aqui pra gente trabalhar. Como tônico. Como tônico. Ele joga lá uma palavra como tônico. E aí, professor, o que, é que vai acontecer nesse tipo de sentença? Você vai ter que ficar atento. Por quê? Porque polícia e ambulância seguem a mesma regra. Agora, tônico vai seguir uma regra diferente. Logo, o que é que eu consigo subentender, professor? Que a minha banca, ela cobrou da seguinte forma: polícia e ambulância são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Beleza. Já tônico é proparoxítono, até porque a palavra tônico, ela não possui dupla classificação. Tá bom? Cuidado. Beleza, professor, já foi. Então agora, ó, a gente vai trabalhar o seguinte. Outro normativo importante aí para sua prova, tá certo? A gente não vai ficar falando só de aquilo que é mais fraquinho não, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho agora. Por quê, professor? Porque uma palavras como heróico, palavras como ideia, palavras como jiboia, outrora recebiam acento. Olha aqui, ó. Heróico, ideia e jiboia, antigamente recebiam a figura do acento, tá certo? Professor, o que foi que aconteceu? Palavras como normalmente recebiam acento, essa palavra heróica, ideia e jiboia. O que foi que aconteceu com essas palavras? Você vai guardar no seu coração. Não recebem mais a figura do acento. O que, professor? Os ditongos, ei, oi e el, na posição paroxítona. Então anote, por favor. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Vou apagar, depois eu coloco esses mesmos exemplos para a gente trabalhar, tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho. Bora lá. Não recebem acento os ditongos abertos. Quais, professor? Ei, oi e el. Quando na posição, o quê? Paroxítona, tá bom? Quando na posição paroxítona. Belezinha? Tranquilo, professor. Aí vamos ao exemplo que nós havíamos utilizado. Vamos lá. A palavra é heróico. Palavra heróico. Antigamente, a palavra heróico, ela recebia acento. Perceba. Vamos analisar aqui qual que era a regra da palavra heróico. Vamos lá. Heróico, beleza. Paroxítona, ó. Paroxítona. Posição da sílaba tônica é a penúltima. É uma paroxítona, professor. Beleza. Quem é que está contida nessa paroxítona? O oi. Bacana? Tranquilo, professor. Só que, a partir do novo acordo ortográfico, essa palavra perdeu a figura do acento. Do mesmo modo, a palavra
Ideia. Ideia, outrora, recebia o acento. Só que, a partir do novo acordo ortográfico, ela perde a figura do acento, tá bom? Professor, ideia, também existe aquele lance de dupla regra? Também, tá certo? Ó, existem normativos que aceitam a palavra ideia separada deste modo. Mas perceba, não vai alterar em nada. Por quê? Porque a posição paroxítona vai estar aqui, a acentuação ela não pode mais ocorrer, tá bom? Posição paroxítona, ditongo aberto, ei, oi e el, perdeu a figura do acento. Do mesmo modo, assembleia, tá certo? Então, fica atento nessa regra, porque ela é muito, mas muito, mas muito importante. Beleza? Tranquilo? Principalmente aqui, peguinha de prova. Show de bola? Show! Assim nós finalizamos essa parte também associada à figura das paroxítonas. Beleza? Tranquilo. Bacana, professor. E agora? Agora nós vamos trabalhar com a nossa belezura, com as oxítonas, né? Vamos trabalhar agora com as oxítonas. Beleza? Vou apagar aqui deste lado. Vou apagar para colocar mais bonitinho, deixar mais enquadrado aqui. É para facilitar aqui o nosso processo, para que possamos dar continuidade no nosso quadro. Beleza? Tranquilo. Bora lá. Isso aí agora. Agora nós vamos falar, ficou um pouquinho torta, vamos falar das oxítonas. Bacana. Aqui tem também complicações? Tem complicações também, tá certo? Aqui existem algumas complicações que a gente vai ter que falar. Beleza? Tranquilo? Bacana, professor. Começa a falar então das oxítonas. Vamos lá. Oxítonas, você já sabe o que é. Agora você quer saber a regra de acentuação. São acentuadas ou acentuam-se. Acentuam-se as oxítonas terminadas em que, professor? Terminadas em, olha aqui, ó, em A, em E, em O, seguidas ou não de S. Também terminada em ou terminada em está certo? É o caso de parabéns, é o caso de também, é o caso de cipó, é o caso de giló, é o caso de cajá, é o caso de jafé, beleza? É o caso de pé, tranquilo? Mas professor, pé também, lembra? Oxítona, essa galera também está contida nas oxítonas, beleza? Os monossílabos tônicos, segundo o novo acordo, também são oxítonas. Perfeito? Então, olha aqui, ó. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em OENS, E, acremente aí também, ó. Incremente aí também, acrescente. O seguinte, acentuam-se as oxítonas, não esqueça, oxítonas terminadas em terminadas em ditongo aberto, ditongo aberto, oi, ei e el. Bacana? Seguidos ou não de S também, tá bom? Seguidos ou não de S. Tranquilo? Então, fica atento nisso aí. Por quê, professor? Porque por muitas das vezes a gente só acredita ou só estuda a figura das oxítonas aqui, ó, né, bicho? A gente só coloca lá o A, o E, o O, seguido ou não de S. Cuidado, tá certo? Porque tem essa regrinha aí também, justamente das nossas oxítonas terminadas em ditongos abertos. A, E, O, eu. A, ei, eu, seguidos ou não de S. Vamos colocar exemplos aqui. Bora lá. Ó, um exemplo. Cajá, né, bicho? Café. Beleza? Um exemplo, professor, com o ditongo terminado em oi, ei ou el. Herói, certo? Herói. Heróico perdeu o acento, mas herói não perdeu não, tá bom? Herói não perdeu não, por quê?
porque segue a regra da oxítona terminada no ditongo aberto oi. Beleza? Tranquilo? Bacana, professor. Do mesmo jeito, chapéus. Chapéus também eu tenho lá a figura do incremento, né? Figura chapéus, né? Para falar a verdade, chapéus. O incremento lá do U, né, bicho? O incremento lá da figura do S, né? E o U também. Continua tendo acento, tá bom? Beleza, professor. Chapéus. Bacana. Tranquilo. Professor, tem mais algum conceito em relação às oxítonas que nós precisamos saber? Não, tá bom? Oxítona, o que tínhamos de trabalhar era acerca disso. Agora, cuidado. Cuidado por quê, professor? Cuidado por conta do seguinte. Existe, segundo o novo acordo ortográfico, que você pode pesquisar, ó, vou deixar a fonte para que você pesquise, está na base 8ª do nosso acordo ortográfico. Na base 8ª do nosso acordo, novo acordo ortográfico, ele fala o seguinte, ó. Ele acrescenta, e está lá no texto, tá certo? Não foi o professor Marcelo que inventou, não, está lá no texto. Ele acrescenta palavras como fé, como lá, como pá. Ele acrescenta estas palavras às oxítonas. Tranquilo? O nosso querido e amado linguista, né? O nosso querido e gramático que participou, os nossos gramáticos que participaram dessa elaboração, eles trouxeram isso pra gente. Então, cuidado, tá bom? Por quê, professor? Porque se porventura isso aqui cai, despenca, mata muita gente, meu irmão. Com certeza muita gente erra. Por quê, Marcelo? Porque uma palavra como fé, como lá e como pá, além de se enquadrarem como oxítonas, também são monossílabos. Monossílabos tônicos. Marcelo, o senhor está falando, professor, que todo monossílabo tônico, segundo o novo acordo ortográfico, também é oxítona? Estou. Professor, o senhor está falando isso, é só o senhor que está falando? Não. Está lá na base 8ª do novo acordo ortográfico. Vou colocar aqui do ladinho, ó, para você saber de onde foi que eu tirei, tá certo? Novo acordo ortográfico. Pode pesquisar, se quiser. Ortográfico. Tá? Dirimir a dúvida, tá bom? Do novo acordo ortográfico. Beleza, beleza, Marcelo. E agora, para a gente finalizar? Para finalizar, a gente vai tratar de dois conceitos muito simples, muito fáceis. Que é o primeiro, justamente os monossílabos tônicos, e o segundo, os hiatos, tá bom? Bora lá. No cantinho aqui, tem espaço sobrando para a gente trabalhar esses conceitos e irmos, graças a Deus, para as nossas questões. Beleza? Já vamos partir para as questões. Sem essa teoria aqui, ficaria difícil. Bora lá, ó. Vamos falar agora dos monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos. Só o que aqui tem os monossílabos tônicos? São acentuados, né? Ou acentuam-se. Acentuam-se. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tá bom? Seguidos ou não de S. Esses caras aqui são acentuados. Professor, dê-me alguns exemplos. Dar-te-ei. Olha aqui, ó. Exemplo aqui que a gente pode trabalhar, fé. Outro exemplo que a gente pode trabalhar, pó. Outro exemplo que a gente pode trabalhar, lá, pá. Todas estas palavras são figuras monossilábicas tônicas, tá certo? Tranquilo. Só relembrando, só rememorando para ficar fixo na sua cabeça. Professor, todo monossílabo tônico, segundo o novo acordo ortográfico, a figura do monossílabo tônico, ela também se enquadra como oxítona? Sim. Você vai dizer que sim, tá certo? Você vai dizer que sim com base no nosso normativo, né? A base 8ª do novo acordo ortográfico. Beleza? Tranquilo, professor. E agora? E agora a gente fala, ó, de um danado chamado hiato, tá certo? Ó, um danado chamado hiato. E vamos dizer adeus às regrinhas aqui. Professor, o que seria um hiato? Um hiato nada mais é que um encontro vocálico. Ou seja, um encontro entre duas vogais, no qual, no ato da separação,
no ato da separação silábica, as vogais permanecem unidas, ou melhor, unidas não, né, bicho? Unidas nós já vimos, é o ditongo. Permanecem separadas. Ah, professor, é só isso então? O hiato é um encontro vocálico no qual, no ato da separação silábica, as vogais permanecem separadas? Isso. As vogais ficam, ó, soltas uma da outra, tá bom? Beleza? Agora, cuidado. Por quê, professor? Nem todo hiato vai ser com I e com U, tá certo? Se você já estudou esse conteúdo, nós tendemos a falar que sempre que separarmos I e U de outra vogal, vai ser hiato. Beleza? Mas que isso não pode acontecer com uma outra letra. Pode sim. Qualquer letra que se separe no ato da separação silábica e essas vogais fiquem separadas, eu já posso chamar de hiato. Por exemplo, eu tiver um I e um A, professor, que no momento da separação eles ficam separados. Isso é hiato? É sim. Só que o A não vai receber a figura do acento, tá bom? Só quem recebe o acento são justamente a figura do U e a figura do I, tá certo? Então nós colocamos aqui, ó, acentuam-se as vogais. Que vogais? U e I, beleza? U e I. Seguidos ou não de S, tá bom? Quando vierem seguidos ou não de S. Seguidos ou seguidas, para concordar com vogais, ou não de S. Beleza? Seguidas ou não de S. Ufa, só isso, professor, só isso. Assim nós terminamos, vamos resolver as nossas questões. Você vai ver como é de boa, cara. É de boa demais. Agora, cuidado. Porque quando a banca quer complicar, ela trabalha aqui, nesse ditongo, e ela trabalha lá, e ela acaba complicando, tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que isso é cobrado no momento da nossa prova. Beleza, questão número 1 fala o seguinte, ó. Quanto à posição da sílaba tônica, marque a opção correta. Item A diz, prontidão, é uma oxítona. Item B, praticamente, diz que é uma proparoxítona. O item C fala Brasil e diz que é uma paroxítona. E o item D diz dó, que é uma oxítona. Professor, nesse tipo de sentença eu tenho que abrir o meu olho? Tem sim. Por quê, meu aluno? Porque é o seguinte, se você levar ao pé da letra o que disse a base oitava do novo acordo ortográfico, dó, além de ser monossílabo tônico, ele também vai ser oxítona. Por isso você tem que ter muito cuidado. Por quê, professor? Porque você tem de analisar como que se deu a cobrança da sua banca, como que se deu a pergunta, tá certo? Você encontra alguma alternativa que consiga suprir melhor que o item D? Consegue? Claro que consegue. Olha o item A, ó. Prontidão. Qual que é a posição da sílaba tônica? Oxítona. Por quê? Porque é a última, né? Então eu tenho um gabarito, professor? Tenho. Gabarito aí, ó. Item A, tá bom? Item A. Mas, professor, vamos supor que eu não tivesse nenhuma outra opção, só tivesse a palavra dó, que é o item D, e as demais fossem, sei lá, uma proparoxítona. E aí? E aí que você iria de item D, tá bom? Então, vamos ficar atento ao tipo de cobrança. Por isso que é bom fazer questão. Beleza? Tranquilo, professor. Vamos lá. 2. Fala o seguinte, ó. Em qual das alternativas as palavras são todas oxítonas? Cuidado, ele só quer oxítona, ou seja, sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Jacaré é uma oxítona, professor, beleza. Mani é uma oxítona? É não. Mani é paroxítona. Cipó é oxítona, mas não pode ser o item A. Beleza. B, lúdico, já parou, é proparoxítona, não pode ser. Item C, caju, eu pergunto a você, é oxítona, meu aluno? Lógico que é. Caju é oxítona. Por que é que não recebe acento, professor? Porque é terminado em U. Pé é oxítona. A partir de hoje você vai dizer que, opa, vi uma palavra monossílaba tônica, o que é que eu vou ter que fazer? Vou colocar o pé no chão e vou dizer, pode ser oxítona e pode ser monossílabo tônico, tá bom? E boné? Boné de fato é, tá certo? Vamos ver, tem alguma outra alternativa que consiga suprir a minha sentença? Vamos ver o item D. Caju é oxítona? Sim. Café é oxítona? Sim. E toró é oxítona? Sim. Novamente aquele problema. Então você tem de analisar, tá certo? Nosso gabarito é o item D. Beleza?
você consegue perceber que essa regra do monossílabo tônico entrando como oxítona é subsidiária. Você vai colocá-la quando for cobrado, tá certo? Bancas que gostam de fazer esse tipo de pegadinha, FGV, com certeza, e o CESP, tá bom? Então, cuidado nesse tipo de sentença, que quando eles vêm, quando cai de verdade isso aqui, muita gente erra. Cuidado, cuidado, por favor. Vamos lá, então, D na 2. Beleza? 3. Seguinte. Do mesmo modo que véspera, é forma obrigatoriamente acentuada. Vamos lá. O que é que ele está cobrando aqui, professor? Ele está cobrando aquela palavra cuja acentuação ela é obrigatória. Ou seja, se eu não colocar a figura do acento, a palavra vai deixar de ter sentido. Beleza? E tem a fala mecânico, mecânico, né? Como ele está colocando aqui. Ele está colocando mecânico, né? Existe a palavra mecânico? Lógico que não. Existe só mecânico. Se eu tirar o acento da palavra mecânico, ela perde o sentido. Então, nosso gabarito já é o item A. Beleza, professor. Tranquilo. Ó, vamos lá. Item B. Medico. Existe a palavra medico, tal qual está aí? Sim, do verbo medicar, né? Se eu coloco o acento na proparoxítona, o que ficaria? Médico. Negocio, do jeito que está aí, professor. Existe? Existe também. Negócio. Existe? Existe também. Sabia, do jeito que está aí, professor, existe? Também. E existem existem 3 palavras, né, dessa variação, ó. Existe. Do jeito que está aí, né? Sabia. Existe. Sábia. E ainda existe sabiá. Beleza? Tranquilo? Bacana? Uma palavra só. A posição da acentuação muda completamente a figura daquilo que a palavra representa, né? Beleza, professor. Então, nosso item na 3 só pode ser aí nosso item, gabarito, item A. Vamos lá. 4. Diz assim, ó. Todas as palavras abaixo têm um equivalente em língua portuguesa, sem acento gráfico, à exceção de uma. Mesmo procedimento, tá bom? Mesmo procedimento. Agencia ou agência, do jeito que está aí, está agência. Mas existe agencia? Sim. Item B. É, do jeito que está aí, é. Verbo. Se eu retiro o acento da palavra é, do monossílabo tônico que aí está, ficaria o quê? I, conjunção aditiva. Existe, professor? Existe sim. Do jeito que está aí no item C, as, com o fenômeno da crase, eu consigo subentender que eu tenho preposição, mas artigo definido, feminino plural, né? Tranquilo, professor, existe? Existe sim. Por exemplo, solicitei as documentações. Beleza, professor. Quem solicita algo a alguém, né? Solicitei as documentações a fulano de tal. Bacana? Ou então prefiro as mulheres às garotas. Sei lá, alguma coisa assim. O que é que acontece, professor? Eu tenho a regência do verbo e tenho sim a aceitabilidade por parte da palavra feminina. Tranquilo, então entender. Acúmulo. Existe, professor? Sim. Existe acúmulo? Também. O verbo acumular. Tranquilo? Agora o item é hábitos. Beleza, existe. Mas hábitos, existe? Lógico que não. Então o gabarito é o item E, porque não existe essa palavra hábitos, tá certo? Quem gosta de fazer esse tipo de pegadinha é a FGV. Vamos lá. Questão número 5. Diz assim, ó. Acentuam-se devido à mesma regra de acentuação gráfica as seguintes palavras do texto. Ou seja, ele quer regras iguais. É só o que você vai ter na sua prova, tá bom? Ele com certeza vai colocar esse tipo de sentença aqui. Com certeza. Ele coloca lá, são acentuadas devido à mesma regra. Bateu o olho, já era, meu irmão. Bióloga. É o que, professor? Proparoxítona. Lâmpadas. Proparoxítona. Climáticas. Proparoxítona. Então, item A na questão de número 5. Professor, mas eu sou teimoso, eu quero saber o porquê das outras sentenças estarem erradas. Então, vamos lá. O item B. Pestilência. Lembre-se, a regra geral é o que você aprendeu principiamente, tá bom? Pestilência seria o que, professor? Paroxítona terminada em ditongo. Morreu. Habitará, do jeito que está, professor, que é um verbo, né, colocado aí na figura do futuro. Professor, quando eu coloco habitará, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma oxítona. Vívida, eu tenho o quê? Eu tenho uma proparoxítona, beleza? Então são todas regras distintas. Bagdá, oxítona. Islândia, paroxítona terminada em ditongo, mas você pode dizer também, se possível fosse, se fosse cobrado na sua prova, você também poderia dizer proparoxítona eventual. E óculos, óculos, do jeito que aí está também, representa a figura de uma proparoxítona, beleza? E o item D, sustentável,
paroxítona terminada em L, nós vimos políticas, proparoxítona, e ozônio, que é a paroxítona terminada em ditongo também, tá certo? Então, nosso gabarito só pode ser o item A na questão número 5. 6 fala assim: marque a opção em que as palavras estão corretamente acentuadas. Item A. Angu. Eu pergunto a você, meu aluno, qual que é a sílaba tônica da palavra angu? Aí você vai me dizer, professor, é esse gu aí do final, ó. Angu, não é isso? Angu, exatamente. Aí eu pergunto a você, uma oxítona terminada em U, ela é acentuada? Jamais. Então, angu não era para ter a figura do acento, tá certo? Então, risca. Item B, logística. Qual que é a sílaba tônica de logística? É esse gística, tá certo? Ou seja, a posição do acento deveria ser a antepenúltima e não a penúltima, né? Do jeito que ele está. Item C, revólver. Onde seria a posição da sílaba tônica? Na penúltima também. Está na última, está revolver, tá certo aí? Está revolver, isso não existe não. Item D, álbum. Professor, álbum. Do jeito que aí está. A correlação da minha acentuação, ela está certa? Ela está ok? Ela está bem colocada do jeito que ela está aí, ó. Como ela está. Álbum. E aí, professor? E aí, o que é que eu vou me ater nessa sentença aí na questão de número 6? Aí você vai pensar o seguinte, meu aluno. Álbum. Eu posso acentuar? Posso. Posso acentuar. Por quê, professor? Que perceba. Álbum é uma paroxítona terminada em U seguido de M. Você viu? Todas as paroxítonas que não terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, o uns não está no meio não, tá o ens. Podem ser acentuados. Órgão, professor, órgão. Ela é terminada em ão, não é isso? Exatamente. Paroxítona terminada em ão, acentua também. Fósforo, proparoxítona. Portanto, gabarito, item D de Deus. Beleza, professor? Esse tópico é muito fácil, né? É tranquilo, cara, é tranquilo. É bom, custo-benefício altíssimo, porque sempre cai e você tem que saber, tá certo? Seu oponente, o seu concorrente, melhor dizendo, ele vai saber esse tipo de questão, então você não pode perder. Beleza, professor? E tem questão número 7. Pela mesma regra de pássaro e júri, devem ser acentuadas as seguintes palavras. Professor, vamos lá. Ele quer a mesma regra, meu aluno. Não complique a sua vida, não complique a sua aprovação. Ele quer pássaro e ele quer júri. Eu pergunto a você, pássaro é o quê? Você vai dizer proparoxítona. Beleza. Proparoxítona. Bacana. E táxi? Táxi é o quê? É uma paroxítona. Bacana, professor. Tranquilo. Ele quer as palavras que sigam a mesma regra. Foi isso que ele pediu. Ele não perguntou se deve estar acentuada, se está acentuada ou não. Não é isso que ele quer. Ele quer a mesma regra. Vamos lá. Pêssego. Tranquilo, professor. Mas gari. Gari é a mesma regra? Não. Porque gari, qual que é a posição da sílaba tônica? A última. Tá certo? Então, na palavra pêssego, tudo bem. Pêssego é uma proparoxítona. Tal qual a palavra pássaro. Mas gari é a mesma regra aplicável à palavra júri? Lógico que não, tá bom? Porque gari é oxítona, pêssego é proparoxítona. Tranquilo, nós queremos uma proparoxítona e uma paroxítona. Item B, relâmpago. Opa, professor, relâmpago, tranquilo. É uma proparoxítona. Táxi. Pergunto a você, é uma paroxítona? Sim, terminada em I. Deveria ter o acento, tá certo? Então, o gabarito da questão 7 é o item B de bravo. Vamos tomar um golinho de água, que eu tô com a garganta pegando fogo. Bora lá. Tranquilo. Só um minutinho. De boa demais, de boa demais. Beleza. Bora lá, vamos continuar. Freneticamente. 8, professor, fala o quê? É correto afirmar sobre a acentuação gráfica da palavra do texto que? Vamos lá, a gente não precisa do texto, tá certo? Ele vai nos dar as opções e nós temos apenas de afirmar se isso é verdadeiro, ou seja, qual que é a sentença que cumpre aquilo que ele pede, tá bom? Só temos de fazer isso, assinalar a assertiva que cumpre aquilo que ele pede. Beleza, professor. Primeiramente, ele fala o seguinte no item A, ó.
Cálice e cardíaca são acentuados pelo mesmo motivo. Cálice e cardíaca, tá bom? Beleza, professor. E aí? Deixa o item A em stand-by. Mas você sabe que cálice é proparoxítona, cardíaca também é proparoxítona. Mas deixa o item A quieto. Por enquanto é o nosso gabarito. Item B, câncer e esôfago. Câncer é o quê? Paroxítona terminada em ER. Acentua, professor? Acentua, mas é uma paroxítona. Esôfago, proparoxítona. Não pode ser o item B, tá certo? Item C, como ambulância, ninguém é acentuado por ser oxítona terminada em ditongo. Não, não. Vacilou longamente aí o nosso examinador. Por quê? Porque ambulância é uma paroxítona terminada em ditongo. Eu poderia dizer proparoxítona eventual, professor? Poderia, mas não é isso que o item diz. O item diz que é uma oxítona terminada em ditongo. Maconha. Entender? Como está, nosso verbo estar flexionado, né? A é acentuada por ser uma paroxítona acabada em vogal. Não. A aí é o verbo haver, que é um monossílabo, tá certo? Está, professor, é o quê? Está, tal qual aí na nossa sentença, é uma palavra que ocupa a última posição, ou seja, oxítona. Cuidado, tá certo? Cuidado. Por quê, professor? Porque se ele generalizasse e dissesse que A segue a mesma regra, o verbo haver, segue a mesma regra de estar, tal qual aí está colocado, segundo o novo acordo ortográfico, você diria que sim. Mas perceba, ele tem que ser direto, ele tem que ir direto ao ponto. Existe alguma outra afirmativa que seja mais completa? Sim. Então vá nessa afirmativa. Nosso gabarito é o item A, cálice e cardíaca, beleza? Tranquilo, professor. Professor, eu pensei que ia ser mais fácil, porque aí tem algumas regras e tal. Beleza, você consegue perceber que quando o examinador quer complicar, principalmente a partir do novo acordo, dá para complicar, tá bom? Vamos lá. Vamos agora à questão de número 9, que fala assim, ó. São acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. Item A, imóveis e pajé. Vamos lá, professor. Imóveis é o quê, meu aluno? Eu quero que você fique craque, bata o olho e já saiba do que se trata. Imóveis, paroxítona terminada em ditongo. Pajé, oxítona, então não é a mesma regra. B, acarajé e pé. Acarajé, professor, oxítona. Pé, monossílabo tônico. Mas se porventura ele falasse que o monossílabo tônico pode se enquadrar na regra das oxítonas, você vai dizer que está certo. A partir de agora você diz que está certo. Item C, polícia e ambulância. Professor, mesma regra de acentuação, polícia e ambulância? Sim. Quer você diga que está na regra das proparoxítonas eventuais, quer você diga que está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo, tá certo? Então, na questão de número 9, nosso gabarito é o item C de casa. É o item C de casa. Vamos lá. Ainda temos o item D para analisarmos. Ele diz assim, ó. Maracujá e lâmpada. Nada a ver, né, bicho? Nada a ver. Maracujá aqui é uma oxítona, lâmpada é proparoxítona. Beleza. 10. Ele diz assim, ó. É acentuada por ser paroxítona. Vamos lá. Item A. Fé. Não. Fé é monossílabo. Hipótese. Não. Hipótese é proparoxítona. Revólver. Beleza. Revólver. A posição é a penúltima. Ou seja, paroxítona, tá certo? Item C. Professor, e cai um negócio assim, professor. Tranquilo desse jeito. Cai, meu aluno. Cai sim. Volta a frisar. Quando ele quer complicar, ele complica. Mas com as indicações aqui, com certeza você vai acertar essa questão. Cuidado com o item D. Cuidado com o item D. Professor, por quê? Porque é aqui, ó, que mora o problema. Porque raciocina comigo. O item D diz saúde, ó. Olha aqui, ó. Saúde. Ok. Olha aqui. Por isso que temos que refletir acerca do uso, ó. Olha o U bem aqui. Meu aluno, qual que é a posição desse U? Pode dizer, você vai falar, olha, professor, isso aqui é uma paroxítona. Paroxítona. Até porque, quando eu separo saúde, a sílaba tônica recai aqui, ó. Na penúltima sílaba. Saúde. Beleza, eu vou falar, tranquilo. Perfeito, você está certo. Mas qual que é a regra que é aplicada aqui? A regra da paroxítona? Jamais. Porque paroxítona, ó, terminada em E, eu não acentuo, lembra? Lembro. Professor, e qual que é a regra aqui? É a regra do hiato, tá certo? É a regra do
hiato. Muito cuidado. Beleza? Lembrando que este hiato, a vogal I e a vogal U, seguidas ou não de S. Tá beleza? Professor, regra comum. Muito aluno pergunta a palavra rainha, professor. A palavra rainha. Como é que acontece aqui essa palavra rainha? Segundo o novo acordo ortográfico, a palavra rainha ela é separada assim, ó. Rainha. Beleza? Rainha. Por isso não existe mais a figura, ó, do meu acento, tá certo? Ó, eu não tenho acento na palavra rainha. Por quê, professor? Porque ela é seguida de NH, tá bom? Beleza? Segundo o novo acordo ortográfico, por isso a palavra rainha não recebe a figura do acento. Bacana? De boa, professor. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Então, vamos lá. Ó. 11. Diz assim, ó. Pronto, beleza. Colocar só o gabarito da 11, né? Da 10 já foi? Foi. Não, a 11 a gente não fez ainda. Diz assim. Classifique as colunas da maneira correta. 1. Oxítona. Vá pela regra geral. Se a banca afunilar, se a banca cobrar um pouco mais aprofundado, você já está preparado. Beleza? Professor, que tipo de preparação é essa? A palavra fé. A palavra fé, ela pode ser monossílabo? Pode. Mas se a banca disser, professor, que a palavra fé pode se enquadrar na regra dos monossílabos ou das oxítonas, eu vou dizer que está certo? Vai dizer que está certo. Tem dupla regra de acentuação? Tem dupla regra de acentuação. Beleza? Só que ele não generalizou aqui na nossa sentença. Então vamos, para não complicar, vamos começar por aquelas que estão mais fáceis, mais tranquilas, ó. A 3 fala proparoxítona. Vai logo atrás da proparoxítona, porque todas são acentuadas. Qual que vai ser, professor? Médico. Então, lá na posição de médico, você já coloca o terceiro item, beleza? Se na palavra médico ou a palavra médico ocupa o terceiro item, eu já posso eliminar muita gente aí, não posso não? Posso. Eu posso eliminar o A, eu posso eliminar a B, a B, posso eliminar a D e fico entre o item E e o item C. Beleza. Tranquilo, professor. Vamos agora à posição oxítona, que também é tranquila de se encontrar. É o Ceará, né? Ceará, a última. A última, professor, é a posição oxítona, ou seja, vai ser o 1. Ô, professor, então tá tranquilo, já encontramos o gabarito. O gabarito é o item C, ó. 3, ou melhor, 4, 3, 2 e 1. Beleza. Professor, agora nós conseguimos conferir que a palavra fé foi colocada no nosso contexto, na nossa questão, como uma palavra monossílabo tônico, como um monossílabo tônico. Eu vou aceitar? Vai aceitar, porque o gabarito aí está, tá bom? Então, ó, nosso gabarito é o item C de casa. Mas volto a frisar, cuidado. Por quê, professor? Porque se ela generalizar, se ela cobrar de um modo diferente, você já sabe como é que você deve proceder, tá certo? Beleza? Eu não vou ficar só na mesmice não, porque senão você aprende mais do mesmo, né? A gente tem que ir para aquilo que pode complicar na hora da prova. 11. Classifica as colunas da maneira, ou melhor dizendo, perdão, 12. Assinale a alternativa que possui apenas ditongos crescentes. Professor, ele cobrou o conceito de ditongo crescente. O que é que eu vou atrás? Ora, você vai atrás de uma semivogal e uma vogal, beleza? Semivogal e vogal. Vamos lá. Ambulância tem um ditongo crescente? Tem. Mas mesa tem ditongo crescente? Não. Ferro também não. B, polícia tem um ditongo crescente, professor? Tem. Mas jaca tem ditongo crescente? Não. C, polícia, ambulância e carie. Todos têm ditongo crescentes? Todos têm ditongos crescentes. Então, nosso gabarito na 12 é o item C de casa. Ah, professor, então quer dizer que qualquer uma dessas palavras que aí está, ambulância, polícia ou carie, qualquer uma dessas palavras, elas poderiam, a banca poderia dizer que possuem dupla regra de acentuação? Sim, elas se enquadram nas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Você vai analisar a partir da ideia do ditongo crescente. Por quê, professor? Porque isso só vai acontecer nos ditongos crescentes. Ou nas proparoxítonas eventuais, tá certo? Nas proparoxítonas eventuais, no momento da separação silábica, beleza?
Tranquilo, professor. Tá show de bola. Tá show de bola. Então vamos lá, vamos na 13. Vai falar o seguinte, ó. 13 diz assim. Vamos só confirmar, né? O item D fala: queria, tem o de tom crescente, professor. Queria, tem o de tom crescente. Ambulância, tem o de tom crescente, professor? Tem também. Icarie, tem o de tom crescente? Tem também, bicho. Queria. Todas têm de tons crescentes, tá certo? Beleza? Tranquilo. Não, para falar a verdade, mas o problema aqui, eu entendi como foi que foi a pergunta do examinador. Ele foi meio malvado, né? Porque o que é que acontece? Na verdade, o item D, o queria, a sílaba tônica é lá no final, né? É diferente de polícia, a sílaba tônica é a penúltima, né? No caso de queria aí, é mais aproximada a uma oxítona terminada com a sílaba tônica seguida, né? É verdade, é verdade. Por isso que o gabarito é o item C, mas aqui foi matando, viu, bicho? Aqui foi matando. Mas, ó, nosso gabarito é o item C, beleza? Por quê, professor? Porque a sílaba tônica de queria é a última, tá certo? Beleza, mas o item em si não foi muito amigável, né? Assinale a opção que possui apenas de tongos crescentes. Bacana? Beleza. 13. Todas as palavras abaixo são acentuadas pela mesma regra que preceptua o uso em tráfico, à exceção de uma. Bacana. Tráfico, professor, é o quê? Proparoxítona. Vamos lá. Item A. Fétido. Proparoxítona? Sim. B. África. É proparoxítona? Também. C. Açúcar. Aí não dá, né, velho? Açúcar, do jeito que está, é a regra das paroxítonas, tá certo? Ah, professor, mas é uma paroxítona terminada em A. Tem nada a ver não, filho. Olha quem é que acompanha o A aí, ó. É o R, tá bom? Cuidado. A paroxítona que não pode ser acentuada é aquela seguida de, tá bom? É aquela seguida, melhor dizendo, de S, né? Por exemplo, se fosse a ideia do S aí, associada, terminada em AS, né? A seguido de S, aí eu não poderia acentuar, tá certo? Até porque, se nós fôssemos fazer o plural de açúcar, não seria açúcares, né? É açúcares, tá bom? Bacana, professor. Item D. Época é a mesma regra de tráfico e século também a mesma regra de tráfico. Tranquilo? Então, todas são proparoxítonas. Vamos a 14. 14 fala o seguinte, ó. Quanto à acentuação gráfica das formas verbais, há incorreção na frase. Vamos lá. Item A. Os países do terceiro mundo têm carências educacionais enormes. Item B. Convém implantar programas amplos e eficazes de alfabetização. Item C. Este método de alfabetização é ineficaz. Impõe-se distingui-lo dos demais. Item D. Quanto às necessidades dos pobres, o governo não pode ignorá-las. E o item E. Os livros de Freire reúnem os relatos de suas experiências educacionais. O item E está tudo ok. Vamos lá, vamos de cima para baixo, seguindo a ordem normal. O item A tem um problema, professor? Tem. Você vai me dizer qual que é o problema. Ó, os países do terceiro mundo têm carências. Eu pergunto a você, quem ou o que tem carências? Você vai me dizer, os países de terceiro mundo. Qual que é o núcleo dessa palavra, professor? Qual que é o núcleo desse sujeito, melhor dizendo? A palavra países. Países é o quê? É plural. Então, a minha concordância do verbo tem que ser no plural. Qual que é a marca da concordância, então? Na palavra, aí está, a palavra tem, ó. Ora, quando eu estou trabalhando com a primeira pessoa, vou até apagar aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com a primeira pessoa no singular, eu não tenho a marca do circunflexo. Beleza, professor, não tem. Por quê, professor? Porque a acentuação, ela não se faz necessária, né? Não é aquele nosso acento diferencial. Agora, quando eu retiro essa acentuação, quando eu coloco, melhor dizendo, né? Indica que eu estou trabalhando com uma concordância na terceira pessoa, agora, ó, do plural. Bacana? Por exemplo, eles têm problemas, beleza? Como o meu sujeito aí é um sujeito plural, que só possui um núcleo, mas é plural, o que é que vai acontecer? A minha concordância teria que ser feita, né? Teria que ser feita com a figura do acento circunflexo. Bacana? Então, na questão número 14,
Nosso gabarito é o item A, beleza? Gabarito é o item A. Vamos lá. 15. Mais uma água aqui. A garganta tá puxando. Mas vamos lá. Ó. 15 vai trazer uma nova sentença pra gente aqui, beleza? A garganta hoje tá osso, mas vamos lá. A regra que prescreve o acento agudo em condoída, aí coloca no item A, também prescreve a acentuação na forma singular de juiz. Não, né, bicho? Professor, por quê? Porque na ideia de juiz aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a ideia do hiato, tá certo? Tem nada a ver. Então, ó, maconha no item A. B, considera unicamente a posição da sílaba tônica. Professor, essa questão é um pouco mais puxada, né? É um pouco mais puxada. Porque quando ele fala que considera unicamente a posição da sílaba tônica, não está certo. Professor, por que não está certo? Porque, veja, meu aluno, é a regra do hiato. Beleza. Em condoída, é a regra do hiato. Certo. O item A, professor, também seguiria a regra do hiato? Também seguiria. Mas qual que é o problema? O hiato lá do item A é seguido de Z. Não pode. Por quê, professor? Porque nós vamos acentuá-los quando? Quando eles forem seguidos de S. No caso ali, ó, no singular seria juiz, com Z, não poderia, né? Colocar a figura do acento. Beleza, professor, tranquilo. Agora, olha o seguinte. Quando ele fala o seguinte, ó, considera unicamente a posição da sílaba tônica, ele está falando que a regra do hiato segue a mesma regra de colocação, ou seja, de posição de tonicidade, que as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Isso tem nada a ver. O hiato ele pode acontecer na posição oxítona, que a gente vai acentuar. Pode acontecer na posição paroxítona? Pode, a gente vai acentuar também, tanto faz, tá certo? Então não leva em consideração unicamente a posição da sílaba tônica. Item C. Baseia-se exclusivamente no tipo de encontro vocálico. Professor, ele baseia-se unicamente no tipo de encontro vocálico, ou seja, só porque ele é hiato? Não, não é só porque ele é hiato. Por quê, professor? Porque se fosse um simples hiato, o A também seria acentuado quando estivesse sozinho formando hiato. Lembra que eu falei para você? Hiato não é só quando o I e o U se separam da outra sílaba, não. Pode ser que eu tenha um hiato com o A, pode ser que eu tenha um hiato com o O. Só que eu só vou acentuar o hiato com o I, quando eu tiver a separação do hiato com o I sozinho, né, ou seguido de S, ou do U seguido de S, tá bom? E o item D diz, é a mesma que explica o uso do acento em saúva. Beleza, saúva, professor, tranquilo, saúva, tal qual a nossa palavra, né, condoída, também recebe a figura do acento por ser o hiato. Beleza, então veja bem, o hiato, ele acontece com outras letras também, tá certo? Com outras vogais. Bacana? E o item E fala, também se aplica a forma infinitiva do verbo que pertence à forma verbal saíste. Tranquilo, ó. Se aplica, meu aluno. Qual que é a forma verbal do infinitivo de saíste? É sair. Eu pergunto a você, se aplica a sair? Lógico que não, nada a ver, maconha pura. Vamos lá. 16. Todas as palavras a seguir são proparoxítonas, exceto... Aí ele faz uma listinha pra gente. Muito comum, tá certo? Muito comum das bancas brincarem deste jeito. Deste modo aqui, ó. Aí você vai ter que ser mal. Por quê, professor? Porque perceba, se ela joga uma palavra paroxítona terminada em ditongo, você vai ficar com o pé atrás. Por quê, professor? Porque se tiver outra paroxítona terminada em ditongo, já não é aquele seu gabarito. Bacana? Olha o exemplo do item A. Imaginário. Professor, imaginário é paroxítona terminada em ditongo, mas também pode assumir aquela forma que o senhor falou. Lembra? Proparoxítona eventual ou acidental. Beleza, então vamos analisar as demais. Fica com o pé atrás. Item B, único. Professor, único é paroxítona. Tranquilo. É proparoxítona, perdão. Síntese. Síntese é proparoxítona, então morreu. Nosso gabarito já é o item A. Tranquilo? Então a gente vai matando uma a uma, minando uma a uma. Por quê, professor? Porque senão dá problema no final, tá certo? Mágicos. Mágicos também é proparoxítona. E América também é proparoxítona. Beleza? Gabarito aí dessa nossa questão é o item A. Tranquilo. Vamos lá. 17. Falar o seguinte, ó. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto. Diz assim, ó. Intermináveis, linguística e ineficiência são paroxítonas. Professor, eu sei que intermináveis pode ser paroxítona terminada em ditongo.
Ineficiência, paroxítona pode ser paroxítona terminada em ditongo. Agora, linguística não pode ser paroxítona. Não, porque é proparoxítona, tá bom? Então o item A tá mentindo. O primeiro item, né? O item 1. 2. A palavra gerúndio, por que gerúndio é acentuada? Estratégias são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Professor, o senhor não falou que era paroxítona terminada em ditongo crescente. Não. Se for paroxítona e terminar em ditongo, pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser o escambau. Vai acentuar, tá certo? Ah, professor, mas isso faz com que o item esteja errado? Não, porque quando ele coloca, olha, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo decrescente, ou melhor, em ditongo crescente. É um motivo? Elas são terminadas em ditongo? O ditongo é crescente? Sim. Isso já é o suficiente para dizer que é verdade? Sim. Então o item é verdadeiro, tá certo? Então o item é verdadeiro. E o item D? Intuímos, é acentuada porque o i tônico forma hiato com a vogal anterior. Beleza, perfeito. Então, ó, 2 e 3 estão corretos. O item E é o certo na questão de número 17. Vamos então para a nossa questão de número 18, que diz assim, ó. A palavra paralítica é acentuada pela mesma regra que acentua. Vamos lá, paralítica é o quê? Proparoxítona. O item A diz igarapé, igarapé oxítona. Não é. Amazônica, opa, professor, beleza. Amazônica, mesma regra de paralítica. O quê? Proparoxítona, gabarito item B. Mas vamos analisar as demais sentenças? Vamos. Ó, o item C diz assim, tipóia, tipóia, professor. E essa ideia aí, tipóia, professor? Tipóia vai ser ditongo, ditongo, independentemente se é crescente ou decrescente, paroxítona terminada em ditongo, é acentuado, beleza? Tipóia, beleza. Professor, tamba, tajá. Esse tajá é o quê? É oxítona. Porém, oxítona terminada em EM. Perfeito. Então, nosso gabarito é o item B mesmo. 19. Assinale a alternativa que contém apenas palavras que deveriam estar acentuadas. Beleza. Ó, massa deveria estar acentuada? Não. Então não pode ser o item A. E farinha? Também não. B, lápis deveria estar acentuado? Sim. Mas papel deveria? Não. Mês deve estar acentuado? Sim. Mas torneira? Não. Tambor? Também não. Floresta? Muito menos. Então, ó, olha o item E. Só sobrou o item E. Também. E cipó. Perceba, ele quer aqueles que deveriam estar acentuados. Ah, professor, mas cipó está acentuado. Mas o fato dele estar acentuado não deixa de ser algo que impeça, ou melhor, isso não impede de que ele deve ser acentuado, tá certo? Então, atenção com um tipo de pergunta também. Então, ó, D na 19. 20. Diz o seguinte, ó. Assinale a única palavra que obedece à mesma regra de acentuação diária. Professor, tudo que eu aprendi nessa aula de hoje foram as regras. Tudo aquilo que eu aprendi resume as regras. Resume as regras. E você tem agora uma armadilha, ou melhor dizendo, uma ferramenta para fugir de uma armadilha nas suas mãos. Que é justamente essa ferramenta. Olha, as palavras paroxítonas que forem terminadas em ditongo crescente, o que você vai dizer? Elas também podem ser proparoxítonas. As palavras monossílabas tônicas, elas também se enquadram nas oxítonas. Tudo bem? Então leve isso para a sua prova. Caso o examinador queira lhe complicar, ele vai fazer esse tipo de sentença. Então, professor, área. Área eu vou enquadrar primeiramente. Você vai pensar, área é ditongo, ou melhor dizendo, é paroxítona terminada em ditongo. Morreu. Ah, professor, e se ele falar que é uma proparoxítona eventual? Aí eu digo que está certo, mas primeiramente, a regra mor. Paroxítona terminada em ditongo. Vamos lá, então vamos atrás de uma paroxítona terminada em ditongo. História, é uma paroxítona terminada em ditongo? Perfeito, é sim. Então nosso gabarito já é o item A. Mas nós vamos ratificar. Vamos confirmar se isso está certo, tá bom? Vamos confirmar se está certo. Olha o item B. Sintético. Sintético é o quê? Sintético é proparoxítona. Está é o quê? Oxítona. Também oxítona terminada em M. Científico. Científico também é proparoxítona. Então nosso gabarito só pode ser o item A de amor na questão de número 20. Então vamos lá, vamos dar aquela repassada legal, aquela repassada bacana no nosso gabarito, só para saber como foi que ficou? Bora lá, professor. A1 foi o item A, A2 foi o item D, A3 foi o item A, A4 o item E, A5 o item A. 6, item D, 7, item B, 8, item A, 9, item C, 10, item C, 11, item C, 12, item C, 13, item C, 14, item A, 15, item D, 16, item A, 17, item E, 18, item B, 19, item D e 20,
item A, tá bom? É bom fazer esse panorama, por quê? Porque você consegue conferir se está tal qual está no seu material, tá certo? Por quê, professor? Porque às vezes na hora de passar o material, pode ser que aconteça alguma troca, isso é comum, tá bom? Então você confere aí no seu material, mas eu acredito que tá tudo jóia, tá tudo ok. Olha, você ainda não conhece o nosso QG do objetivo? Você ainda não conhece nada sobre o objetivo? Eu faço um convite a você, entre agora para a nossa tribo, para o nosso grupo do Objetivo Concurso. Professor, como é que eu faço para participar da tribo Objetivo Concurso? O que é que eu posso fazer? Olha, você pode falar com um dos nossos colegas da Central de Vendas, você pode entrar aqui no QR Code, meu parceiro William deve ter jogado aí, você pode também entrar na Central de Vendas a partir dos números que aqui estão abaixo. Tem os nossos colegas, né, também aqui que estão participando no chat, com certeza. Tem o nosso site. Enfim, meu irmão, não faltam oportunidades para que você faça parte da família Objetivo Concurso e venha correr atrás da sua aprovação. Tudo bem? Então, é o convite que eu faço a você. Eu agradeço demais o seu like, o like que você deu na nossa transmissão. Eu agradeço demais a sua participação. Todos vocês são muito importantes para fazer a nossa aula, fazer com que a nossa aula tenha sentido, tá certo? Não tive acesso ao chat, mas mesmo assim eu deixo um grande abraço no coração de vocês. Conferir só 19? Pronto, vamos lá. 19. Ah, verdade, galera. Verdade. 19 a gente falou e colocou D aqui, né? Valeu, William. Pronto, galera, ó. Tá retificado, beleza? Tranquilo, 19 aí tem mesmo. Na hora de passar aqui, a pessoa deu uma maconhada, mas faz parte. Então, galera, é isso aí. Um abraço no coração de vocês. Continuem firmes. Eu torço demais pra aprovação de vocês, bicho, porque é um negócio maravilhoso, né, cara? Os nossos sonhos, realizar um sonho é algo muito bom. O homem sem um sonho, ele não vive. Você tem que continuar em constante movimento, buscando sempre melhorar, buscando sempre os seus objetivos. Para isso a gente está aqui, tá bom? Então eu agradeço demais a sua participação, agradeço demais o seu like. Fica com Deus, fica com o Papai do Céu, que Ele abençoe demais a sua preparação e que você continue firme e forte. Conte sempre conosco. Valeu, um forte abraço no coração. Até a próxima.